pelo menos tentando ficar, né? Além do progresso. Bom, na semana passada foi tirado do Evangelho um tema sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Aí eu comecei a ler esse texto e disse assim: esse texto aí, pequenininho, a gente vai, no máximo 10 minutos, a gente vai falar tudo sobre ele, né? Ele é bem pequenininho. Depois eu fiquei tentando achar um significado para esse texto. Bom, eu começo pensando assim, que a palavra sacrifício, independente do contexto em que ela se encontra hoje, ela é uma palavra que ela vem acompanhando a humanidade desde o início da sua história. Desde que o homem começou a perceber que existia uma entidade maior que ele, aí já foi o fogo, né? Já foi a montanha, já foi a chuva. Desde que o homem percebeu que existia essa entidade, seja ela qual for, ele imediatamente barganhava com essa entidade alguma coisa. Então ele sempre oferecia alguma coisa a essa entidade em favor de outra coisa. Então já foi oferecido sacrifícios de seres vivos, né? De plantas, oferendas, todo tipo de sacrifício. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da história que houve algum tipo de cultura que tinha essa coisa de fazer algum tipo de sacrifício a uma entidade. Não é isso mesmo? Bom, qual é o significado do sacrifício para essas pessoas? Né? Tem vários significados. Né? Então, por exemplo, para poder ganhar uma guerra, algumas culturas faziam um sacrifício, pedindo ao Deus da guerra que ajudasse a ganhar aquela guerra. Quando não tinha plantação ou tinha uma chuva que acabou com a plantação, se dizia que o Deus estava zangado e se oferecia sacrifício para que esse Deus, para que abrandasse a ira desse Deus. Bom, passou-se milhares de anos e agora a gente está começando a aprender o que é o significado dessa palavra sacrifício. E antes que a gente comece a expressar um pouco do que está escrito lá no Evangelho, eu queria que vocês me dissessem o que é para vocês a palavra sacrifício. Como é que essa palavra chega para vocês? Qual o significado assim que vem assim na mente de vocês quando você ouve a palavra sacrifício? O que quer dizer? Dificuldade. Hoje eu vou entrevistar, hein? Vamos lá. Vamos ouvir aqui. Dificuldade. Vamos lá. Lá no fundo ouvir. Uma dificuldade. Sacrifício é uma dificuldade. Deixa de ser uma dificuldade. Quem quer dar mais um significado? Ninguém sabe o que é sacrifício, né? Olha, como é o nome? Uma barganha. Barganha. Então, sacrifício é dificuldade, barganha. Alguém quer mais contribuir? Abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Abrir mão de uma coisa em prol de outra. Eu acho que sacrifício também esforço. O esforço. Bom, beleza. A gente já tem algumas palavras para discutir, né? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Sacrifício é quando você dá algo de grande valor para receber algo com valor maior ainda. Vocês concordam comigo? É ou não é? A gente nunca faz um sacrifício para dar uma coisa de grande valor e receber uma de menor valor. Alguém faz isso? Não, né? Bom, na experiência de vocês, no dia a dia de vocês, na vida de vocês, vocês já experimentaram esse tipo de situação? E que você precisou dar uma coisa de grande valor, mas esperando receber outra? Quem não aconteceu isso, levanta a mão, fica mais fácil, né? Quem nunca viveu essa situação, não lembra, né? Já vai lembrar. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Ela falou barganha, isso é bem interessante, porque com o passar do tempo, esse foi o sentido mais próximo que as pessoas acharam de sacrifício. Então o sacrifício, por exemplo, nas histórias normais, mais recentes, é sempre assim: eu dou uma coisa que é de muito valor para mim, mas o que eu estou esperando é, por exemplo, já aquelas coisas que a gente falou, né? Ganhar uma guerra,
Vai? Eu espero receber, por exemplo, uma grande colheita. Assim, tudo que eu não sou capaz de fazer, eu pago por isso. Não é verdade? A nossa cultura, a cultura da humanidade, foi ensinada a fazer isso. Então, quando a gente fala uma coisa de sacrifício, a gente diz assim: ah, meu Deus, eu estou fazendo um sacrifício. Acordar de manhã cedo para ir trabalhar é um sacrifício, né? É ou não é? Mas vocês fazem isso pelo quê? Pelo salário. Não é verdade? É bem maior o salário do que acordar de manhãzinha e ir para o trabalho, não é? É bem maior, né? Então, toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente já tem isso incutido na gente, que a gente precisa dar uma coisa em troca. Tá certo? Um outro aspecto do sacrifício é o seguinte, ó. A gente só procura o sacrifício quando a coisa perde. Todo mundo concorda? Quem é que simplesmente vai para o sacrifício? Quem? A coisa apertou, então eu lembro que eu preciso do sacrifício. É isso mesmo? Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta. Todo mundo sabe o significado do perdão? O que é o perdão? Ninguém sabe, né? É uma palavra nova, estou trazendo hoje. Quem é que pode dizer assim, ó, eu acho que o perdão é isso? Quem é que pode dizer? É a nossa vontade. No Evangelho, o perdão é quando você lembra sem mágoa. Perdão é quando você lembra sem mágoa. E qual é a ação que interpreta o perdão? O amor? Agora eu vou fazer um paralelo. O que tem a ver amor com sacrifício? Por amor você sacrifica. Por amor você sacrifica. Por amor se sacrifica. Mas vocês entendem uma relação entre sacrifício e amor? Existe? Vocês lembram de Abraão e Isaac? Quem já viu essa história? Já viu essa história? Que Abraão levou o filho dele para sacrificar no altar. Que Deus pediu assim: traga seu filho e sacrifique ele. Vocês lembram disso? Lembra dessa história? Deus chegou um dia para Abraão e disse assim: eu quero que você, em outras palavras, né? Mas ele falou assim: eu quero que você leve seu filho ao altar e sacrifique ele lá para mim. Aí foi o que Abraão fez. Meu filho não, né? Foi isso que ele fez? Ele simplesmente pegou o filho com as dois auxiliares, foi em direção ao deserto, procurou lá esse altar, e quando chegou lá, deixou os dois servos dele tomando conta do acampamento e subiu só ele e o filho. Aí quando chegou lá, aí a caminho, aí Isaac perguntou a ele, o óbvio, né? Perguntou assim: meu pai, aqui já tem a madeira, né, para fazer o altar, mas cadê o novilho para ser sacrificado? Aí Abraão olhou para ele e disse assim: não se preocupe não, meu filho, aqui Deus vai providenciar. E quando chegou lá em cima, nada de novilho, né? Aí Abraão deitou ele no altar. E aí quando ele pegou o punhal, né, para poder sacrificar Isaac, apareceu um anjo e disse a ele: por que você vai fazer isso com seu filho? Questionou, né? Por que você vai fazer isso com seu filho? Aí ele ficou sem saber o que responder. Ele falou assim: não, solte seu filho, porque você já provou que você é temente a Deus. Qual é o enredo dessa história? Abraão fez isso porque não gostava do filho? Abraão fez isso porque ele não tinha fé ou não acreditava em Deus? Abraão fez isso porque ele não dava muita importância a essa questão do sacrifício, que para eles naquela época tinha um significado muito grande? Então, Abraão fez isso por amor. A gente não vai questionar agora aqui o ato em si, né? Porque o que levou Abraão a aceitar isso? Isso não é a questão. A questão é que o amor foi que levou Abraão. Está escrito na Bíblia, né? O amor a seu filho e a Deus o que levou ele a levar Isaac lá para o altar. Vamos dar um salto? Vamos pensar em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo em nome da humanidade foi por amor? Foi? Amor de quem? Mas de quem foi o amor maior? De Deus.
que deu seu filho, né? Deus fez isso naquela época com Isaac, já era um prenúncio do que ia acontecer com Jesus Cristo. Tanto que ele falou lá na Bíblia que, um tempo depois, né, ele falou que ele não ia poupar o filho dele como ele poupou o filho de Abraão. Então ali era uma demonstração do amor que ele ia um dia provar à humanidade, apresentando seu filho como sacrifício. Por isso esse enredo lá de Abraão, tá certo? Então a palavra amor de novo aparece em relação a sacrifício. Ok? Bom, se amor está relacionado a sacrifício, então logo eu posso dizer que barganha não está relacionado a sacrifício. Concorda comigo? Quem barganha não tem amor, né? Tem interesse. Todo mundo concorda? Então, para se fazer um sacrifício, precisa ter o quê? Amor. É a primeira coisa que você deve pensar. Tá certo? Então, quando a gente levanta de manhã e vai trabalhar, a gente diz que é um sacrifício, a gente está fazendo aquilo por amor a quem? Amor ao dinheiro. Mas tem outras coisas nos nossos interesses. O que é então, por exemplo? A gente sabe que a gente tem uma família, não é isso? A gente sabe que quer dar uma boa qualidade de vida aos nossos parentes, aos nossos filhos. Então tem um amor por dentro, talvez inconsciente, mas a gente tem o que motiva a gente. O maior em tudo isso é o amor, tá certo? Agora eu pergunto a vocês, o que é que isso tem a ver com o texto? Vamos ler aí. Quem quer ler aí? Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e de te lembrar que aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, versículo 23 e 24. Bom, o contexto disso aí, né? Naquela época, lá entre o povo que via com Jesus, eles faziam oferendas, não sacrifícios humanos, mas eles faziam oferendas, certo? Eram colheitas, às vezes era até um pouco de dinheiro, às vezes era algum objeto de valor que eles tinham. Eles davam sempre em retorno um perdão. Tá? Que podia ser inclusive um perdão político, podia ser um perdão para algumas organizações, ou seja, o sacrifício nesse caso aí, a oferenda, era dada em busca de um perdão, tá certo? O que isso tem a ver com tudo que a gente já conversou? O que a gente faz no nosso dia a dia vai tentar crescer e ser uma melhor pessoa? Não é verdade? A gente quando faz uma oração, o que a gente está fazendo ali? Vocês estão oferecendo alguma coisa ali? Para pensar. Quando a gente vai fazer uma oração a Deus, a gente oferece alguma coisa a Ele? A gente oferece o nosso amor, a nossa atenção, o nosso empenho, não é verdade? E o que a gente pede a Ele ali naquela oração? Muitas coisas. É a troca, né? É muito diferente disso aí. Só que aí tem um detalhe importante. Muitas vezes a gente busca a Deus numa oração para pedir perdão por alguma coisa que a gente fez. Não é verdade? Isso equivale a eu pegar, por exemplo, um cesto de frutas e levar ao altar e pedir perdão por algum ato falho que eu tive. Ok? Só que Jesus aí deu uma lição para a gente, que ele diz assim, ó, bom, mas se você tem alguma dívida, ou seja, se você ainda não perdoou alguém, como é que você pode vir pedir perdão? É isso que diz o texto ali? Não é isso? Então, olha o sentido do sacrifício aí nesse caso, na questão do que isso tem a ver com amor. A gente já aprendeu várias vezes aqui no Evangelho que a gente tem que ter amor próximo, amar o próximo como a ti mesmo, tem isso? Aí a gente faz o seguinte, cometi um ato falho, eu vou pedir perdão a Deus, sim, mas e com o meu irmão? Eu já me reparei com ele? Eu já perdoei? Eu já pedi perdão a ele? Eu já me reconciliei? Então como é que eu estou tentando pedir perdão a Deus se eu ainda não consegui desfazer o ato? Deus não vai me perdoar simplesmente porque eu fui humilde agora, sentei aqui, não, vou lá para o centro, vou sentar lá e vou fazer uma oração e vai dar tudo certo.
Não vai funcionar. Não vai funcionar. O que é que funciona? A gente ir para o altar com nossa oferenda, mas ir de coração limpo. Não é isso? Então, ó, não adianta escolher as melhores frutas, né? Se o coração está meio nublado, né? Então, ó, é igual a gente pegar aquela maçã bonita e comer sem lavar, né? A gente não vê o que está ali. Está bonito, mas o que está por dentro a gente não sabe, né? Então, ó, o sentido do sacrifício que agrada a Deus é aquele sacrifício que a gente faz de coração limpo. E o que é que vocês entendem por coração limpo? É um coração sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Sem mágoa, sem ódio. Quem pode contribuir mais? O que mais? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. O que é um coração limpo, ninguém sabe. Agora, se eu perguntar aqui, o que é que a gente não deve fazer no sacrifício? O que é que a gente não deve fazer no sacrifício? Porque o que deve fazer todo mundo já sabe, né? Coração limpo, né? E todo cheio de pureza, mas o que é que a gente não deve fazer? O que a gente sempre faz. A gente pede perdão a Deus e depois não perdoa o irmão. Isso que a gente faz. Não é verdade? Se a gente parar para pensar, é um sacrifício falho, né? É fácil. O que custa a gente fazer uma oração? Custa quanto? Dá para chamar isso de sacrifício? Dá para chamar? A gente sabe até várias orações de cor, né? A gente sabe Pai Nosso, Ave Maria, qual é a mais que você sabe? Tem até livro, né? Que a gente lê, a gente não sabe nenhum, a gente lê o livro. Então, ó, nada disso adianta. É um sacrifício em vão. Nem se pode chamar de sacrifício. Então, antes de eu ir para o altar, que é eu chegar a Deus de alguma forma, antes eu tenho que fazer o quê? Me conciliar. Eu tenho que resolver o meu problema que eu estou levando para pedir perdão. Tá certo? Não estou dizendo aqui, ó, e nem Jesus Cristo está falando ali naquele texto, que a gente tem que ser santo. Vai? Porque senão não ia ter sacrifício. Ninguém ia para altar nenhum, porque ninguém é santo. Mas ele está dizendo, ó, que eu não posso levar uma oferenda para o altar sobre um determinado assunto se eu ainda não resolver esse assunto com meu irmão. É como se eu quisesse primeiro receber o salário para depois trabalhar. Não é verdade? Então a gente tem que ter atenção a isso, tá? Diga. Se a pessoa às vezes não tem por ele ser injustiçado, porque quando você comete a justiça, é mais fácil você chegar e pedir perdão, né? Mas quando você for injustiçado, aí como é que a pessoa vai chegar para outra e pedir perdão? Jesus Cristo foi injustiçado? Foi? Paulo foi injustiçado? A gente já ouviu a história dele aqui. Aqueles discípulos da época de Jesus Cristo foram injustiçados? Os cristãos naquela época que eram lançados na arena lá, os leões, eram injustiçados? Mas a gente sabe da história de algum deles que desistiu, que se revoltou e que disse que não ia perdoar ninguém porque estava sendo injustiçado. A gente já ouviu isso na história? Então, a injustiça que fazem com a gente não tem nada a ver com o perdão e nem com o seu estado de espírito. Tá? Essa ação é nossa. O que as pessoas fazem com a gente diz que é injustiça, mas a gente não sabe, né? Se é uma devolução, a gente não sabe. Mas o mais importante é o que a gente pensa sobre aquilo. Tá? Então, toda vez que eu me dirigir a Deus, ou toda vez que eu me dirigir no sentido de ofertar alguma coisa, eu tenho que estar de coração limpo. E a gente já entendeu o que é o coração limpo. Isso não depende do que fazem com a gente. Certo? Então, ó, nesse outro capítulo, nesse outro parágrafo aí, ele diz assim, ó, vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. Ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é dos próprios ressentimentos. Então, ó, não adianta a gente ficar orando para Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas,
se a gente ainda tem ressentimento, se a gente ainda não se resolveu com as questões com os nossos irmãos. Tá certo? Aí a gente para refletir um pouquinho. Será que eu tenho ainda alguma coisa em relação a alguém? Isso é uma pergunta para vocês. Cada um analisa dentro de si e vê se ainda precisa se reconciliar com alguém ou com alguma coisa. Tá certo? Então, ó, sem ressentimentos. Tá certo? Um sacrifício só é válido se for sem ressentimentos. Ok? Outra coisa que eu vi quando eu estava lendo esse negócio aí, foi uma coisa bem interessante. Sacrifício, a gente sempre coloca sacrifício pra gente, né? Eu estou fazendo um sacrifício danado. A gente usa a palavra sacrifício para qualquer coisa que doa um pouquinho. Não é verdade? Outro ensinamento de Jesus Cristo. Sacrifício é um passo em direção ao progresso. A gente não confundir dificuldades com sacrifício. Tá certo? Dificuldades todo mundo tem. Em graus diferentes, em situações diferentes, mas dificuldade todo mundo tem, tá certo? Esse sacrifício que a gente usa no nosso cotidiano é o sacrifício, digamos assim, mais popular, né? É o da cultura. Mas o sacrifício espiritual é aquele sacrifício que a gente consegue dar um passo em relação ao nosso progresso. É aquele sacrifício que eu cheguei para o meu irmão, me reconciliei com ele, de alguma forma. Quando a gente fala irmão, a gente fala para qualquer pessoa, né? Então a gente me reconciliei com ele e de alguma forma eu cheguei para Deus e pedi perdão por essa falha. Tá certo? Então, ó, os espíritos, depois, se vocês seguirem no texto, vocês vão ver que eles fazem com que sua oração chegue até ele, porque eles veem a necessidade daquele atendimento, porque ele não vê mais ressentimento nas suas palavras. Tá certo? Então, se a gente tem ressentimento e está ali com o interesse só de tentar aliviar a minha barra, não chega, tá certo? Essa oração não chega a Deus, ok? Entendido isso? Aí ele diz lá: somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer modo, de qualquer pensamento mau. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. Então Jesus Cristo usou esse exemplo de sacrifício, de oferenda, porque naquela época as pessoas entenderiam o que é, tá certo? Hoje talvez não faça muito sentido para a gente essa questão de levar ao altar a oferenda, porque ninguém faz isso aqui, né? Mas a gente pode fazer um paralelo a isso, que eu acho que todo mundo faz. A forma mais fácil, vamos dizer assim, eu acho que a gente mais usa para levar alguma coisa até Deus é através da oração. Vocês concordam comigo? Então não é vir ao centro, nem na igreja, não é fazer nada disso. É na oração. A oração é o momento que você está diante do altar falando com Deus. Aí o que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: o que é que eu estou oferecendo naquele momento? Que a gente viu que o que é o sacrifício é você oferecer algo de grande valor para receber uma coisa com um valor maior ainda. Então, quando eu me reconcilio com meu irmão e faço uma oração agora pedindo a Deus para me reconciliar com ele, o que é que eu estou oferecendo a Deus ali de grande valor? O que é que vocês acham? Ninguém sabe, né? Amor, perdão. Eu estou levando o perdão. E o que é que eu estou recebendo que vale mais do que tudo isso? O consentimento para aquele perdão. É o reconhecimento de Deus de que a minha palavra era sincera. Isso tem valor? A gente pode oferecer algo nesse sentido? Não, né? O favor de Deus é uma coisa que está além de todas as outras coisas que a gente pode oferecer. Não é isso mesmo? Então, ó, o que é que fica para a gente desse texto? Pelo menos essa é a minha visão desse texto. É que eu não posso pensar primeiro em me favorecer se antes ter me reconciliado. Isso para mim é fato. Então eu não posso pensar em ter algum tipo de favor de Deus, porque é um favor que eu estou pedindo a Ele, se antes ter concedido esse favor, meu irmão. Não posso fazer isso. Tá certo? Eu posso até enganar a mim e outras pessoas, mas a Deus eu não vou enganar,
que vai acontecer? Eu vou ficar lá 1 hora fazendo uma oração e os espíritos de luz não vão levar essa oração para ninguém. Tá certo? Então isso não vai ter sentido. Então, para mim, ó, estar no altar, fazendo uma oração para Deus, é ter consciência de que eu estou fazendo todo o meu possível e o que está ao meu alcance para me reconciliar da melhor forma possível com os meus irmãos ou com as pessoas com quem eu me relaciono. Isso vale até para estranhos, né? A gente não tem uma relação talvez íntima com todas as pessoas, mas a gente pode ter algum tipo de ressentimento com o quê? Ah, sei lá, um motorista de ônibus que me deu um fino na rua, um motorista que cortou, e eu já disse tanta coisa para ele lá em pensamento, que já foi para ele e para a descendência dos próximos 100 anos, né? Então, isso tudo está lá, isso não tem volta, tá? A gente, quando pensa alguma coisa, a gente gera uma energia que isso vai para a psicosfera da Terra. Então fica lá, estou contribuindo com isso, tá certo? Isso não vai chegar lá com a pessoa talvez, né? Mas vai chegar, vai servir, vai ser assim, é uma bateriazinha que eu estou botando lá que vai dar uma cargazinha para coisas negativas em relação à Terra. Então eu não quero mais contribuir com isso, então eu tenho que ter cuidado com os meus pensamentos, tá certo? E não adianta eu chegar para Deus, desculpe aí, hoje realmente eu me desesperei e falei umas coisas que não devia. Aí alguém passou por meu pé, adiantou? Nem terminei a oração, já estou fazendo de novo o que eu disse que não era para fazer. Então isso é aquele sacrifício que eu estou levando fruta podre para o altar, tá certo? Isso é coração puro? O coração puro é aquele que a gente faz uma oração pedindo perdão a Deus e a gente não volta a fazer mais aquilo, tá certo? Ou pelo menos a nossa consciência acorda e sempre diz a gente assim, você fez isso, você não pode fazer mais isso. A gente já despertou a consciência, porque não fazer é mais difícil, né? Não fazer é mais difícil, mas com exercício a gente consegue. Aliás, a palestra no próximo domingo? É no próximo, né? Vai falar sobre a mente, né? Sobre o pensamento. Não é isso, cara? A gente vai aprender um bocado de coisa legal sobre essa questão do que a gente pode fazer com nossa mente, tá certo? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente. A oração é uma das coisas que a gente tem que fazer de coração e com a mente pura. A gente talvez não consiga fazer uma oração e a gente não sinta que está sendo atendido na primeira vez, mas é um exercício que a gente vai repetindo até a gente se tornar o mestre da oração, né? Mas é para os outros não, tá certo? Eu estou falando isso que você gera realmente aquela mensagem que chega ao seu destino, ok? Isso só é possível fazer com um bom instrumento, né? Então o nosso corpo, nosso coração, nossa mente tem que ser um bom instrumento para poder a gente conseguir alcançar isso que a gente quer, né? Então essa é a oferenda que a gente faz, aquele retorno que a gente pretende, a gente só vai receber se a gente for de coração puro. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Deu para entender? Então, quem não lembrar, depois não tem mais nada. Já tem. Quem não lembrar essa questão, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me reconcilio com o irmão? Como é que a gente acha a resposta para isso? Quem pode responder? Deus. A gente tem que conversar com ele para nos orientar, né? E antes disso, saber usar as palavras corretas. E antes disso a gente faz o quê? Ação. A gente precisa ter ação para fazer as coisas, tá certo? Então eu preciso me reconciliar com o outro, eu não preciso ficar esperando o outro um dia ter uma oportunidade. Eu vou me reconciliar com meu irmão. Um dia quando a gente se encontrar, tem que resolver. A gente tem que ter ação para fazer as coisas, tá certo? Porque a ação tem a ver com vontade, né? Se a gente tem vontade de se melhorar, tem vontade de resolver as coisas, a gente tem que ir atrás e resolver as questões, tá certo? Pede ajuda a Deus para fazer a ação, mas não vai pedir a Deus para resolver, porque não vai adiantar, tá certo? Ok? Obrigado, pessoal.